Olá pessoal, estamos chegando ao fim de mais um ano e o vídeo de hoje é tentar relembrar, fazer um resumo dos principais acontecimentos, uma clássica retrospectiva de 2021. Vou lembrar alguns fatos aqui e fazer breves comentários da importância, o impacto desses episódios no mundo e, na história, no que a gente pode imaginar para frente. Antes da gente começar, não se esqueçam então de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação e, o mais importante, compartilhar com seus amigos para debaterem com o professor Roque. O primeiro de todos os episódios acontece dia 1º de janeiro e é a oficialização definitiva da saída do Reino Unido da União Europeia. Esse processo começou em 2016, se estendeu ao longo desses 5 anos, em 2020 quase foi finalizado, mas ainda faltou alguns detalhes, e no primeiro dia de janeiro de 2021 foi definitivo e aí a União Europeia não tem mais o Reino Unido. Isso tem uma relevância muito grande porque o projeto europeu é um dos grandes projetos de política internacional, geopolítico, unificar ou juntar muitos países nessa entidade, nessa estrutura supranacional. A saída do Reino Unido é a primeira vez em mais de 45 anos que a gente tem um país que sai desse projeto, e não é qualquer país, é o Reino Unido. Então o projeto europeu ficou abalado, ficou talvez menor, perdeu um pouco de relevância, tirou um país importante e coloca em questionamento a sobrevivência ou a continuidade dessa ideia, porque se pela primeira vez alguém saiu, pode abrir precedentes para que outros venham a acontecer. Então, a União Europeia por si só já era um projeto ambicioso, difícil e que poderia dar um outro rumo nas relações internacionais, na geopolítica mundial. A saída do Reino Unido coloca em xeque, em dúvida, a capacidade desse projeto ser sustentável, ser sólido, e mostra que ele pode sim se desfazer, algo que parecia impossível ou imponderável de acontecer. Aconteceu. Dia 6 de janeiro, apoiadores do Trump invadem o Congresso americano. E esse episódio é muito sério, coloca em questionamento a estrutura, a solidez da democracia americana, a maior democracia do mundo. Pela primeira vez nós assistimos cenas de desordem, de desrespeito à lei, num nível que não se imagina e não faz parte da cultura americana. Um país que preza muito as regras, respeito às leis e sempre com respostas muito fortes da polícia, enfim, daqueles que mantêm a ordem. E ali nós assistimos cenas de desordem, de caos, de anarquia, enfim, os manifestantes invadindo, pessoas morreram nesse confronto, um policial também foi morto. As cenas são chocantes e são marcantes e mostrou que a força do populismo ou essa ideologia pode abalar até uma democracia tão sólida quanto a americana, e isso fez os índices que classificam e avaliam a força das democracias colocar os Estados Unidos numa situação bastante desconfortável. E nos mostra que o populismo pode ter efeitos muito nocivos por todos os cantos do mundo. Esse episódio todo também está relacionado com a questão de fake news, com a questão de não aceitar o resultado de urnas ou de eleições. Isso coloca a democracia numa situação desconfortável. Se aqueles que participam do processo democrático não aceitam o resultado, então de que vale o processo democrático? Esse é um tema delicado e foi trazido e usado politicamente pelo Trump, e isso tem sido usado por outros líderes ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. O Bolsonaro tem dito várias vezes que se ele perder, ele não aceitará o resultado das eleições. Isso enfraquece demais as democracias. No dia 14 de janeiro, o Brasil assistiu talvez o pior momento da pandemia, com a crise dos hospitais do Amazonas, com a falta de oxigênio,
E ali ficou claro como a condução da pandemia aqui no Brasil foi terrível. Enfim, as pessoas desesperadas, sem oxigênio, uma série de erros logísticos e políticos na ideia, ou ligados à ideia de não levar a pandemia a sério, com uma postura negacionista do governo federal, ou tratando a pandemia como algo secundário e não tão relevante. E esse é o ápice, ou o momento mais crítico, talvez. O Brasil inteiro se mobilizou e ficou olhando o que estava acontecendo no Amazonas e preocupado que isso pudesse se estender por outros estados e, enfim, e outras pessoas sofrerem aquelas consequências. Documentos do Ministério Público indicam que em 2 dias 31 pessoas morreram por falta de oxigênio, né, nos hospitais, ou seja, morreram asfixiadas. Esse é um momento trágico e ruim que acontece já em janeiro de 2021. No dia 17 de janeiro, a Anvisa aprovou o uso emergencial de 2 vacinas contra o Covid, a Coronavac e a AstraZeneca. Isso marca o início do fim, né, da pandemia, ou de uma capacidade da gente realmente resistir, resolver o problema com as vacinas. Ao longo desse ano, nós já tivemos números muito substanciais, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de vacinação. Se São Paulo fosse um país, estaríamos à frente de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, uma série de outros países com uma parcela, uma porcentagem da população tendo tomado as 2 vacinas. Esse é um momento importante porque abre o caminho para a gente começar a vacinar o Brasil inteiro com a aprovação da Anvisa. Dia 20 de janeiro, o Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos, é o 46º presidente americano, com a sua vice, a Kamala Harris. E o Joe Biden, com 78 anos, é o mais velho presidente dos Estados Unidos eleito, e a Kamala Harris é a primeira mulher e também negra vice-presidente. Tem alguns fatos importantes aí. Primeiro, que não é comum um presidente americano não conseguir se reeleger, o que acontece com o Trump. Então é uma quebra. Isso é um sinal para a gente medir politicamente o sentimento nas democracias, principalmente com a questão da condução da pandemia. No meio da pandemia, e o Biden também não era um presidente muito forte, né, ou um candidato muito forte, e mesmo assim consegue ser eleito. Então, acho que tem a questão aqui para a gente olhar do fato do Trump não ser reeleito e quem era o Biden para ter conseguido. Quanto que a pandemia fez a diferença nessa história e a condução do Trump na pandemia. E aí nós temos esses 2 outros episódios. O presidente mais idoso e a primeira mulher como vice-presidente. Pulando para o 2º mês do ano, em fevereiro, no dia 18, a NASA consegue colocar o seu robô Perseverance, depois de 7 meses de viagem, em Marte. E ele é o robô mais sofisticado que já chegou em outro planeta, com a missão de observar o solo e transformar dióxido de carbono em oxigênio. Isso é essencial e fundamental para que se consiga fazer uma expedição, uma viagem tripulada com humanos para Marte. É um passo importante na exploração espacial. Outro objetivo também da missão é buscar vestígios de vida numa cratera que foi um lago há bilhões de anos atrás. No dia 28 de fevereiro é lançado na Índia o primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1. Depois de 12 anos de desenvolvimento, o Brasil conseguiu ter um satélite totalmente construído, pensado, desenvolvido por nós. E, infelizmente, ele não foi lançado aqui do Brasil, na nossa base de Alcântara, no Maranhão, que tem uma posição estratégica muito importante para a questão de lançamento espacial, mas ela não comporta ou não suporta a estrutura do tamanho do foguete que era necessário para lançar esse satélite. Então, lançamos ele na Índia. Isso é um passo importante porque a questão da corrida espacial, tecnologia espacial, diz muito sobre o posicionamento geopolítico de poder dos países, e o Brasil está atrasado. Infelizmente, não utilizamos uma vantagem que nós temos nesse segmento, que é a Alcântara,
ainda continua ali muito lenta, mas é uma vitória da gente ter um satélite 100% nosso. O objetivo do satélite é monitoramento de desmatamento na Amazônia. Esse é um outro ponto importante também para o Brasil e para a relação do Brasil com o resto do mundo, a questão ambiental. Então, a gente tem tecnologia e mais ferramentas para monitorar o que está acontecendo na Amazônia na questão do desmatamento. No dia 8 de março, o ministro do STF, Fachin, ele anulou as condenações do Lula sobre a Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele considerou que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Isso fez o Lula poder se tornar elegível. Isso muda o cenário político eleitoral de 2022, do ano que vem. Então, aí tem uma importância nessa decisão. É importante ressaltar que o ministro e a decisão não inocentaram o Lula, mas julgaram improcedente a competência daquele tribunal, ou seja, uma questão processual que foi negada ou que foi anulada. Ou ninguém falou sobre os crimes ou não foi tomada uma decisão sobre isso. Esse episódio também acirra ou coloca mais lenha na fogueira num tema importante do Brasil, que é a politização do STF. As pessoas incomodadas, o STF em certos momentos se pronuncia de um jeito, depois ele muda de ideia, então ele não corrobora, né, para sua legitimidade ou para sua percepção jurídica e não política. Essas mudanças abalam a confiança da população e as discussões ficam mais acirradas sobre o papel do STF no Brasil. No dia 23 de março, o navio porta-container gigante, o Ever Given, encalhou no canal de Suez, fechando o canal por 6 dias. Isso, enfim, foi um terror, né? Uma tragédia para a logística do mundo, criou um congestionamento imenso, afetou uma das artérias de transporte do comércio e da logística internacional, nos lembrou a importância desses estreitos e canais, a importância da navegação marítima, a importância da geopolítica no seu ponto de vista mais cru e básico, que é o acesso, os pontos de estrangulamento do mundo, nos lembrou como nós somos vulneráveis ou como que o mundo depende desses pontos estratégicos. Assistimos isso ao longo do tempo até liberar o canal e, enfim, e o trânsito voltar ao normal, mas lembra e tem uma relevância muito importante para nos mostrar como funcionam essas artérias e quais são esses pontos de estrangulamento e estratégicos do mundo. No dia 30 de março, os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha pediram demissão coletivamente ou em conjunto, os três, e isso abala as estruturas democráticas, a relação entre civis e militares. Isso acontece porque o presidente Bolsonaro cobra um posicionamento das Forças Armadas político sobre a questão do lockdown, da pandemia, e o ministro da Defesa é demitido e aí na sequência então os comandantes das três forças pedem para sair. Tem uma série de questões relacionadas com esse episódio que são importantes para observarmos do ponto de vista político se as Forças Armadas estavam mesmo ou estão com o Bolsonaro. Você tem essa relação civil-militar, você tem uma questão de uma discussão qual o papel dos militares, se eles podem tomar posições políticas ou não. Então tem muitos pontos importantes e interessantes com esse episódio. E é a primeira vez na história do Brasil que acontece dos três comandantes simultaneamente pedirem demissão. Vale a gente lembrar desse episódio, porque isso tem relação com os próximos passos ou o que vai acontecer em 2022, dependendo do resultado da eleição. Então, aqui tem um assunto a ser lembrado. No dia 16 de abril, depois de mais de 60 anos no poder dos irmãos Castro, Raul Castro renuncia ao comando do Partido Comunista de Cuba. Essa é uma transformação geopolítica nas figuras que estão ali dentro. Cuba não se transforma, ao contrário, a estrutura política do país continua do mesmo jeito, dominada e controlada por um único partido.
mas Cuba tem uma relevância geopolítica importante por estar próxima dos Estados Unidos, por durante a Guerra Fria estar associada, né, ou seguindo a mesma ideologia comunista da União Soviética. Sugiro a todos que não assistiram darem uma olhada na minha aula da geopolítica de Cuba. Eu conto um pouco mais dessa história, da importância geopolítica de Cuba, mas olhar a queda de uma parte desse regime, dos irmãos, é um fato importante, histórico, apesar de não ser uma transformação total no regime, na ideologia e na natureza política da Ilha do Caribe. No dia 30 de abril, um tribunal misto aprova o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Bom, isso retrata um pouco da dificuldade ou da política corrupta do Rio de Janeiro, mas também é um fato histórico porque desde a redemocratização nós não tivemos um episódio de impeachment de um governador sendo consumado, né, efetivo. São mais de 6 chefes do executivo do Rio de Janeiro que passam por condenação de crimes de corrupção, e o atual governador do Rio também está sendo acusado da mesma situação que o Witzel foi. Ele estava envolvido em casos de corrupção ligados aos hospitais de campanha durante a pandemia. Enfim, isso retrata um problema recorrente do Brasil, que é a corrupção na política e principalmente esse foco, essa decadência ainda maior no estado do Rio de Janeiro. Dia 23 de maio, a Bielorrússia desvia e força um avião que está indo da Grécia para a Lituânia com um jornalista do seu país, que era crítico ao governo, a pousar. E eles prendem esse jornalista. Isso choca a União Europeia, porque obviamente eles tratam isso como um sequestro de um avião. A Bielorrússia argumenta que não, que havia uma ameaça de bomba. Óbvio que não é isso, apenas os tentáculos de mais uma ditadura de uma ex-república soviética ali agindo para conter qualquer crítica ao seu governo. É importante porque a Bielorrússia é muito próxima da Rússia, é um país que está na zona de influência russa, e ele segue o mesmo padrão de comportamento da Rússia e, enfim, né, tomando atitudes ali que vão contra a União Europeia, e entender até que ponto a Rússia e os seus satélites estão dispostos a fazerem coisas que confrontem a União Europeia, o mundo ocidental, o mundo democrático, e qual seria a resposta. Ali não aconteceu nada, mas é um passo ousado. No dia 31 de maio, a China anunciou que vai permitir 3 filhos por família. Temos que lembrar que a China tinha adotado a política do filho único, que foi extinta em 2016, talvez uma das mais agressivas políticas de controle de natalidade, e a questão demográfica ela tem uma importância muito grande na geopolítica, é uma peça da geopolítica. Na China tem uma importância ainda maior, obviamente, porque é o país com a maior população do mundo, 2, porque parte do sucesso e do crescimento chinês está conectado com o boom demográfico que a China experimentou nas últimas décadas, e recentemente o que ela tem visto é o oposto disso. Na verdade, é uma falta de pessoas, vai ter uma diminuição e um envelhecimento muito rápido da população. Temos que observar para esse assunto, porque isso vai afetar a economia chinesa muito. E também a questão da transição demográfica, que é abandonar uma política de filho único e agora tentar promover uma política de 3 filhos. Vários dos chineses, mesmo sem a proibição do filho único, não querem ter mais filhos. O tema da demografia é super relevante para a análise do cenário geopolítico no mundo. No dia 19 de junho, o Brasil ultrapassa 500 mil mortos. Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, nós chegamos a esse número. Hoje passamos dos 600 mil, mas tem uma desaceleração muito grande no número de mortos graças à vacinação. E somente o Brasil e os Estados Unidos chegaram a números de mortos tão altos. Então uma marca, né, um dado triste para o Brasil, e
para como nós lidamos com a pandemia. No dia 7 de julho, o presidente do Haiti, Moïse, foi assassinado por um grupo de homens armados, um grupo de mercenários que invadiram a sua casa. 45 pessoas foram presas e esses revelaram que estavam preocupados com uma possível lista que o presidente do Haiti estava montando sobre empresários e autoridades que estavam ligados com o tráfico de drogas internacional e que ele iria enviar essa lista para os Estados Unidos. É importante e relevante olhar para o Haiti porque é o estado mais falido, desestruturado das Américas, e esse problema dos estados falidos, eu tenho uma aula sobre isso, que vale a pena assistir quem não assistiu. E quem assistiu, assiste de novo. Esse assunto é muito importante para entender a política internacional, geopolítica. E o Haiti é um desses países muito fracos, desestruturados, sem capacidade de entregar os bens públicos mais básicos. Continuará sendo um problema nos próximos anos. Não é fácil reconstruir um país e a crise política e a instabilidade impera, o crime, a corrupção e a falta de ordem também toma conta do Haiti e de outros países, mas aqui é um retrato bastante peculiar desse problema que nós temos no mundo, que são os estados falidos. Dia 23 de julho teve início os Jogos Olímpicos de Tóquio, que supostamente eram para ter começado em 2020, mas a pandemia atrasou por um ano. A questão de grandes eventos esportivos como Olimpíadas ou Copa do Mundo tem uma relevância geopolítica muito interessante. Primeiro, a questão do nacionalismo, né? Uma expressão, uma manifestação do nacionalismo. Depois você tem competições ali acontecendo entre países e aqueles que querem ficar à frente dos outros. É uma forma de você trazer a competição geopolítica para o campo do esporte. E, obviamente, ser o país sede também tem uma relevância, uma importância. Você se apresenta para o mundo como uma grande vitrine. Isso atrai aspectos de soft power e também de negócios para o país. E os países brigam e disputam muito para conseguir ser o país sede. E ao longo da história nós tivemos vários episódios de como as Olimpíadas ou esses grandes eventos esportivos, Copa do Mundo também, são palco de disputas geopolíticas. Então aqui tivemos essa diferença com a questão da pandemia, mas ainda assim é um assunto relevante. Dia 15 de agosto, o Talibã volta à capital do Afeganistão, depois de 20 anos não estando mais ali, com a presença dos americanos. E esse, sem dúvida, não só a volta do Talibã, mas a retirada dos Estados Unidos posterior, é o evento geopolítico mais importante do ano. Para quem não assistiu, sugiro assistir a minha aula da geopolítica do Afeganistão, que eu explico exatamente no detalhe o que aconteceu. Tem um fracasso muito grande dos americanos ali na retirada, uma desordem, foram todos atrapalhados, previsões erradas, achavam que o Talibã ia demorar anos para retomar o controle do Afeganistão, não foi o que aconteceu. O Afeganistão volta para as mãos do Talibã, são 20 anos de presença dentro do Afeganistão, custos estratosféricos que foram despendidos ali para tentar reconstruir, reformar o país e não funcionou. Mais uma grande potência ou um império que esteve presente no Afeganistão e fracassou. O Afeganistão tem uma relevância geopolítica, está localizada numa área central da Ásia, apesar de ser um país muito pobre, está ligado com o nascimento de uma nova força na política internacional, que é o fundamentalismo religioso e extremista dessas organizações terroristas como a Al-Qaeda, de capacidade com capacidade de ataques internacionais. Então, esse episódio é muito relevante e mostra uma falha dos americanos, vai ficar marcado na história da política externa, a maneira como eles conduziram a saída, e ao mesmo tempo mostra a dificuldade dessa batalha, ou dessa luta contra a ideologia fundamentalista e contra esses lugares que são paraísos para sedes ou presença de grupos terroristas que vão armar
ataques em outros lugares ou outros países do mundo. No dia 26 de agosto, nós ainda temos mais um episódio crítico nessa crise do Afeganistão, que é um atentado terrorista que mata mais de 180 pessoas, demonstrando a fragilidade dos americanos nesse processo de retirada e o avanço das organizações terroristas e, com isso, mais um ataque de grandes proporções no país. E, por fim, no dia 30 de agosto, os Estados Unidos se retiram por completo do Afeganistão depois de 20 anos de presença no país. A previsão era sair no dia 11 de setembro, tiveram que fazer isso antes, dado o avanço do Talibã e a instabilidade que tomou conta do país. Na tentativa de reconstruir o país e construir um exército, os americanos equiparam o exército afegão, que foi dissolvido com o avanço do Talibã, desertaram, acabou, e com isso, então o Talibã teve acesso a equipamentos de altíssima qualidade que acabaram ficando no país. Alguns deles o Talibã não sabe como operar, mas vários outros vão ser equipamentos ou ferramentas para que o Talibã amplie o seu domínio pelo país. No dia 11 de setembro de 2021, nós tivemos os 20 anos do maior atentado terrorista internacional, que destruiu as Torres Gêmeas, atacou o Pentágono e um quarto avião caiu na Pensilvânia. Eu tenho um vídeo muito interessante que descreve o minuto a minuto. Se você não assistiu, assista. O vídeo é muito legal. Tem um outro também que fala sobre a ascensão do terrorismo. O episódio do 11 de setembro ele marca uma mudança geopolítica no mundo, porque nós entramos numa nova era. Primeiro que 2001 é o início do século XXI e o início de um novo século XXI, onde a ameaça assimétrica de grupos fundamentalistas islâmicos ganha uma projeção, uma importância muito maior, se torna o grande inimigo do momento e dá início à guerra ao terror. Claro que depois de 20 anos, talvez a ameaça terrorista não tenha a mesma força que teve no começo do século XXI. Hoje a gente pode estar olhando muito mais para uma rivalidade com a China, entre Estados Unidos e China, do que o terrorismo, mas o terrorismo não foi embora, continuará sendo uma ameaça presente em todos os continentes, até mesmo na América do Sul, como eu cito em alguns vídeos e aulas aí. Então vale a pena nós olharmos para esse episódio, 20 anos desse dia que foi uma tragédia e que marca o começo desse novo ciclo nas relações internacionais. Dia 15 de setembro, a missão Inspiration 4 da SpaceX chega à órbita da Terra. A SpaceX é a empresa privada do Elon Musk, que está explorando o espaço e pela primeira vez uma missão totalmente de civis e financiada pela iniciativa privada chega à órbita da Terra. Eles ficam por volta de 3 dias na órbita e isso é um marco muito importante para a corrida espacial, porque é a consolidação da privatização desse espaço que sempre foi público, são sempre as agências públicas, e isso é um marco, uma virada nessa corrida espacial. A possibilidade de você ter empresas, iniciativa privada, tá diminuindo os custos, aumentando as capacidades, dados os resultados que a própria SpaceX tem conseguido. Isso vai mudar as vantagens competitivas que os outros países ou que os Estados Unidos pode ter em relação aos outros países nessa questão espacial. Nenhum outro país deu esse passo ainda. Isso vai fazer toda a diferença. Grande parte do sucesso americano em todas as outras áreas é a presença da iniciativa privada. Isso não acontecia ainda no espaço e está acontecendo numa velocidade muito rápida e com vários outros participantes. Não é só a SpaceX, tem outras empresas americanas fazendo isso e temos que prestar atenção, porque dali vai sair capacidades, tecnologias e possibilidades de uma vantagem ainda maior para os Estados Unidos nessa área. No dia 15 de setembro, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália assinam um acordo para a construção de submarinos nucleares para a Austrália, com o objetivo de conter e enfraquecer o avanço chinês na região do Indo-Pacífico. Isso tem uma relevância muito grande, primeiro pela mobilização desses 3 países e a disponibilidade dos Estados Unidos em entregar essa tecnologia para um outro país. A Austrália é um grande aliado, um país
com um território enorme na região, e mostra a preocupação da China e quanto que é necessário a união dos outros países ali para conter as ameaças e o avanço chinês. Isso criou um ruído com a França, que estava negociando um acordo com a Austrália para a construção desses submarinos, mas o evento, o fato mais importante desse episódio é a questão da união dos outros países, principalmente desses três, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, na tentativa de se preparar para um possível confronto com a China. Então temos que prestar atenção e ficar de olho nessa nova aliança militar e nos movimentos dos outros países ali da região em relação ao crescimento chinês, a assertividade, a agressividade da China, principalmente na questão militar. Esse é um acordo militar. Dia 6 de outubro, a Organização Mundial da Saúde libera a primeira vacina de malária. Malária é uma das doenças que assola a humanidade, doenças tem tudo a ver com geopolítica, ainda mais a malária, porque está localizada na faixa climática tropical. Eu sempre falo disso, da questão do clima e os efeitos no desenvolvimento de uma nação, e uma das consequências são as doenças tropicais. A malária, mais de 200 milhões de pessoas no mundo são contaminadas por malária e mais de 400 mil mortos só em 2019. A grande maioria desses casos e dessas mortes acontece na África ainda. A vacina não poderá ser usada no Brasil porque o mosquito que transmite a malária aqui é diferente do outro que foi desenvolvida a vacina para a África, mas é um grande avanço, é a tecnologia superando um dos desafios da geopolítica com as doenças, principalmente essa doença que assola a humanidade durante milênios. Tem muitas leituras e livros escritos só sobre a importância e o problema que a malária causa no mundo. Dia 30 de novembro, Barbados, uma ilha do Caribe, se torna uma república, muda a sua forma de governo, mas ainda assim continua integrando o Commonwealth. Enquanto aqui no Brasil alguns defendem e acham que a monarquia é a solução para os nossos problemas, tem outros países que abandonando a monarquia e se tornando repúblicas. Agora em dezembro nós tivemos ainda um aumento de tensões na crise da Ucrânia. Desde 2014 essa crise continua se desenrolando, não foram resolvidos. Nós tivemos o episódio da anexação da Crimeia, mas ainda as disputas estão acirradas, e agora esse mês movimentos e posicionamentos russos mais acirrados ou drásticos, uma mobilização militar na fronteira. Muitos estão questionando se a Rússia está se preparando para invadir, ocupar ou dividir o território da Ucrânia. Qual é a resposta que o Ocidente vai dar? O Biden falou com Putin por uma videoconferência, enfim. A Europa está preparada a usar força se for necessário, caso o Putin decida invadir a Ucrânia. Esse é um assunto que nós temos que ficar atento, e muitos estão acreditando que isso pode acontecer próximo da virada ou agora nos primeiros dias de janeiro. Então vamos acompanhar, mas essa é uma crise importante porque a relação da Rússia com o Ocidente e da esfera de influência, uma disputa puramente geopolítica. Para os russos, a Ucrânia tem um papel e uma importância territorial, geográfica, muito crítica para a sua segurança. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado desse ano aqui no canal. Foi muito bom estar aqui com vocês. O canal não parou de crescer. Vocês dividindo dúvidas, opiniões, comentários, compartilhando os vídeos. E 2022 vai ser ainda melhor. Vamos continuar crescendo mais. Conto com vocês, compartilhando os vídeos para trazer mais gente para vir aqui debater com o professor Roque. Não esqueçam, dê like nesse vídeo, ativem o sininho, sigam o canal e, claro, compartilhar. Valeu!